gosto muito, sou promotor aqui há muito tempo, então não tenho muito a negar, não tenho certeza que a qualidade de vocês vão aceitar esse convite. Queria cumprimentar o magistrado, doutor João Guilherme, doutor Leandro Navega falando. Os demais presentes. E vou tentar dar um enquadramento dogmático na questão proposta, que o desvio produtivo do consumidor, ou a perda do tempo, o nome iuris que nós fizemos. Vou dar algumas questões que são bastante discutidas na doutrina, na jurisprudência, vou dar alguns posicionamentos meus, que já estão publicados em livros e artigos, e, obviamente, alguns são minoritários, eventualmente os senhores não irão concordar comigo, mas tentarei explicar qual foi a minha construção para chegar a determinados posicionamentos. Vamos lá. Obviamente, para a gente conseguir enquadrar bem a teoria proposta, obviamente, a gente tem que saber em qual ramo do direito civil nós enquadramos a teoria do desvio do consumidor, ou a teoria da perda do tempo, ou a qualificação do tempo que vocês quiserem dar, para a gente conseguir conferir se naqueles pressupostos clássicos desse ramo do direito civil, nós conseguimos visualizar a existência de um dano autônomo ou não, ou conseguiríamos encaixar essa hipótese em alguma das espécies dos danos clássicos que nós temos no direito civil. Obviamente, a gente sabe que a ideia da teoria foi criada pelo professor Capixaba, em 2006, o professor Marcos. Ele fez, eu li os dois livros dele, no primeiro e no segundo, ele faz algumas pequenas alterações sociofilosóficas acerca do fundamento da teoria. É uma teoria, na minha concepção, interessante, mas com alguns equívocos dogmáticos que podem ser solucionados com a nossa sistemática. A ideia da teoria do desvio produtivo, na verdade, é você, obviamente, conseguir a responsabilização nas relações de consumo daquele fornecedor por um ato lesivo, por um evento, ele até utiliza a expressão evento danoso, causar algum dano em razão da perda do tempo daquele consumidor. Discute se seria perda do tempo útil, se o ócio poderia ser incluído dentro dessa análise de tempo, mas a ideia dele é essa. O consumidor, no momento que soluciona algumas questões pessoais suas, perde um tempo, em razão disso, poderia ter direito a alguma indenização. A ideia, em síntese, dele é essa. Já no artigo final, só para vocês já conseguirem contextualizar a questão, o STJ teve 3, 4, 5 decisões sobre a questão. As 4 primeiras foram decisões adotando a teoria e aplicando na hipótese dano de natureza não patrimonial, ou seja, dano moral, e na última hipótese houve uma limitação da questão do dano. Só para vocês entenderem, a teoria do desvio produtivo do consumidor vai acabar na mesma discussão que a gente teve outra vez aqui. E a hipótese de limitação do Superior Tribunal de Justiça foi discutindo se houve um mero aborrecimento ou não. Então, contextualizando essa questão, é importante que a gente consiga avançar um pouco. Dentro do estudo da responsabilidade civil, a gente consegue visualizar tanto na doutrina nacional e na doutrina estrangeira que há uma evolução clara. E essa evolução se dá numa perspectiva de aumento das hipóteses de indenização. Pegando... Quem estuda a evolução da responsabilidade civil verifica que houve uma evolução da subjetiva para a objetiva, e atualmente, modernamente, se discute muito a hipótese de relativização de alguns pressupostos clássicos da responsabilidade civil. A minha tese de doutorado, inclusive, sobre isso, eu discuto bastante a questão da relativização do nexo de causalidade. Então, até que ponto seria necessário comprovar o nexo de causalidade em algumas ações complexas, nas quais a comprovação da relação causal se tornaria mais difícil. Então, nessa evolução doutrinária e jurisprudencial, verificamos um aumento das hipóteses de indenização
E a doutrina vem relativizando, sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro, as hipóteses de responsabilidade civil, nomeadamente relativizando pressupostos clássicos da responsabilidade civil. Se vocês analisarem tanto o Código Civil italiano como o Código Civil alemão, o Código Civil alemão, na reforma de 2002, tanto o italiano como o alemão, a doutrina clássica sempre sustentou que existia a hipótese de taxatividade das hipóteses de responsabilidade civil. Ou seja, para existir ações indenizatórias na Itália e na Alemanha, obrigatoriamente as hipóteses de reparação de dano deveriam estar na lei. Tanto a reforma de 2002 como a reforma do Código Civil italiano modificou essa interpretação utilizando conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais, possibilitando que o Poder Judiciário combatasse algumas situações e aumentou as hipóteses de responsabilidade civil. Então, essa expansão da responsabilidade civil é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro e também aconteceu no país, no nosso país. Isso ninguém tem dúvida. Então, enquadrando essa situação, obviamente, essa evolução deu-se em razão de fenômenos sociais, massificação das relações de consumo, aumento de grandes conglomerados econômicos que dificulta, eventualmente, o consumidor insuficiente de comprovar determinadas situações do dia a dia. Isso tudo ensejou o aumento das hipóteses de indenização. Para a gente enquadrar bem, a teoria dos direitos da produtividade trabalha com o tempo, né? A ideia do tempo que o consumidor deixa de ganhar, deixa de ter, em razão de uma conduta ilícita e danosa. Então, quando a gente fala, quando o próprio professor Marcos coloca no conceito que a conduta deve ser ilícita e danosa, ele demonstra claramente que, para a configuração da hipótese de ressarcir um dano em razão da teoria que ele utiliza, ou em razão de um dano ao tempo, deveria estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Então, isso que o professor Luiz falou para os senhores é muito interessante. Não adianta, eventualmente, na petição inicial, falar só houve a perda do tempo e ponto final, o dano é irreível. Ele até defende que o dano é irreível, mas a possibilidade de êxito de vocês é muito pequena. Eu vou falar um pouquinho, vou dar até qual seria a minha proposta legislativa para solucionar essas questões. Então, assim, eu queria enumerar rapidamente com vocês a importância do tempo na nossa relação social hoje. Assim, juridicamente, o próprio professor ele faz uma análise do tempo numa concepção objetiva e análise do tempo numa concepção subjetiva. E sustenta, em alguns momentos, até o professor Paulo Stoss concorda com ele, que o tempo numa concepção subjetiva teria uma natureza de bem jurídico. Isso vai de encontro com todos os autores clássicos, sempre sustentaram que o tempo não teria a natureza de bem jurídico. O tempo, na verdade, é um fato jurídico, com relevância para o direito. Assim, na minha obra, tem um livro que fala sobre direitos sucessórios, sobre responsabilidade civil, se chama Herança Moral, trouxe até um para cada palestrante. Eu tento utilizar o efeito do tempo na responsabilidade civil. Só para vocês terem uma noção, eu sustento que o decurso do tempo do evento danoso necessariamente diminui o valor a ser indenizado. Não sei se vocês conseguem entender. Uma lesão, que eu falo sobre responsabilidade civil das pessoas estabelecidas, eu sustento que quanto mais há o distanciamento entre aquela morte e a conduta danosa, a tendência não é desaparecer o ilícito, e sim existir uma diminuição do quanto a ser indenizado. Então, só vocês terem uma noção da importância do tempo na responsabilidade civil. A ideia de uma concepção objetiva do tempo é o que nós temos hoje na nossa legislação. Nós temos o tempo analisado das prescrições aquisitivas. O Supremo está discutindo muito, para mim de forma equivocada, a questão da imprescritibilidade das ações de improbidade. A ideia de você preconizar uma hipótese de prescrição
conferir segurança jurídica nas relações. O nosso sistema foi um sistema incoerente. Ao mesmo tempo que você tem um crime de homicídio, que é o bem mais importante do mundo, com prescrição de 20 anos, uma corrupção que eventualmente a pessoa fez uma lesão horária, isso não é imprescindível. Um sistema totalmente incoerente, comparativamente, entre a área criminal e a área de impunidade. Na verdade, a tendência é que isso se vocês entenderem, se adeque agora que o projeto de lei eles querem aumentar esse prazo de prescritividade. Mas esse enquadramento é necessário para vocês entenderem aonde nós estamos e a importância do tempo nas relações jurídicas. Partindo já para a questão do desenvolvimento da teoria do desvio produtivo do consumidor, quais são para mim as principais questões? Primeira análise. Essa teoria surgiu em 2006 e antes de 2006, 2007, ninguém nunca utilizou a perda do tempo para fixação, aumento, diminuição do quanto? Não. Ele desenvolveu muito bem a teoria, não dá para negar isso. Só que não dá para a gente também fechar os olhos e entender que o judiciário nunca avaliou a perda do tempo no momento do aumento das indenizações. Isso sempre foi utilizado. Mas não foi utilizado com esse nome. Se vocês perderam 4 horas para receber a mala ou perderam 3 dias, nessas situações similares, o judiciário, obviamente, vai fixar um quanto a ser indenizado maior no período que a pessoa perdeu mais. O que o professor Marcos fez aí de forma muito acertada foi conjugar essas questões numa análise filosófica do tempo. A importância do tempo para o ser humano. Então, esse enquadramento é bastante importante. Vamos analisar os 2 principais pontos aqui que eu ouso discordar do professor que me antecedeu. E vou dar uma explicação na minha concepção do que acontece. Primeira questão. São os 2 principais pontos do desvio produtivo do consumidor. Eu acho que os senhores têm que enfrentar no momento que forem entrar com as ações. O dano decorrente do desvio produtivo do consumidor é um dano moral, é um dano material ou é uma terceira espécie de dano? Então, antes disso, a doutrina e a jurisprudência hoje admitem outras espécies de dano, diferentes desses 2 danos clássicos que eu elenquei para os senhores? Isso lá fora tem sido bastante discutido, especialmente em razão daquilo que eu expliquei para os senhores no tocante ao sistema italiano e ao sistema germânico, que era um sistema nos quais eram preconizadas a taxatividade, ou seja, só existiriam as espécies de dano preconizados na lei, e atualmente a doutrina italiana e germânica, que sempre foi muito clássica, começou a admitir novas espécies de danos, especialmente o dano estético e o dano biológico. Nessa situação, é possível visualizar uma terceira espécie de dano? Eu não concordo. Eu acho que a violação do tempo disponível do consumidor pode ensejar dano de natureza patrimonial ou pode ensejar dano de natureza não patrimonial, que é o chamado dano moral. Na verdade, seria um fundamento ou do dano de natureza patrimonial, que pode ocorrer. Estou voltando do exterior. Tem uma reunião marcada e nessa reunião eu receberia pela reunião determinado horário pelo advogado. Atrasou um dia, não fui na reunião, não recebi. Um dano de natureza patrimonial. Como também pode ensejar um dano de natureza não patrimonial.
O professor Marcos, que criou a teoria, ele, na última edição do livro dele, sustentou claramente que a natureza do dano seria dano moral. Eu acho que, na verdade, eu não visualizo um dano autônomo. Eu visualizo que aquela conduta pode ensejar tanto um dano de natureza patrimonial como um dano de natureza não patrimonial. Segundo ponto que foi proposto, que é que eu ouso divergir do nobre colega. Eu sustento na minha obra a inexistência do punitive damage. Eu sustento que não existe a possibilidade no nosso sistema do chamado dano moral punitivo. Eu não estou sozinho, a professora Maria Celina também sustenta isso, a doutrina estrangeira também, a maioria sustenta isso. E, na verdade, é só uma mudança de enfoque acerca da interpretação do 944 do Código Civil. 944 fala que o dano a ser ressarcido mede-se pela extensão do dano. O dispositivo literário é claro. Tá 10? Beleza. Vamos rápido. Então, essa extensão do dano do 944 impede, na minha concepção, que você utilize as ações individuais de responsabilidade civil para fixação de uma sanção àquela sociedade empresária ou fornecedora que comete aqueles danos corriqueiramente. Imagine uma situação, ações no juizado especial civil aqui, empresa, companhia aérea X, começa a ter muitos problemas com extravio de mala. Aí José entrou primeiro, ganha R$1.000. Márcio entrou depois, ganha R$2.000. O 20º ganha R$20.000. Nós tivemos 20 ações idênticas, com valores totalmente distintos, e descumpriu-se claramente o 944 do Código Civil. Isso eu estou fazendo uma análise dogmática. Obviamente, a gente que está na academia tem que estudar o motivo pelo qual há um aumento muito grande da aplicação do dano moral punitivo. Existe uma explicação fática. Por que aqui há um aumento do dano moral punitivo e em Portugal não há? Parece que em Portugal as agências reguladoras resolvem as situações. Você tem um problema que não resolve. Sim, óbvio assim, há uma deficiência, isso eu tenho estudado muito essa questão. Sim, a atuação está chamando muito isso de processos estruturantes. Na verdade, que o judiciário é uma análise processual do processo estruturante junto com a análise de ativismo judicial para verificar se o Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário tem que fazer nessas omissões estatais. Eu tenho estudado muito o processo estruturante nas relações de consumo. Até que ponto as ações coletivas nossas do Ministério Público são ações ineficazes. Na verdade, assim, a gente entra com milhões de ações, hoje coletivas, milhões de class actions, e efeito prático muito pequeno. Isso é uma crítica interna que nós temos feito e estamos procurando saber o que a gente tem que fazer para resolver isso. Entra com uma ação civil pública para construir um presídio, para fechar uma delegacia, fechar um presídio. Isso é, para mim, um exemplo muito claro. Entra com uma ação civil pública para fechar um presídio. Aí fecha o presídio. Aí os presos vão para mais. Então, assim, essa necessidade da gente, de judiciário, substituir omissões estatais através de regras que para mim não são claras, assim, nossa legislação não admite uma punição e você cria para mim um enriquecimento ilícito, não sem causa, claro, tem 10 situações idênticas e nas 10 situações vai ter uma indenização para cada de acordo com quem entrou na primeira ação. Então assim, como é que você vai explicar essa situação? Se o dano é parecido e ele modificou, o magistrado modifica o valor a ser indenizado pelo simples fundamento
de que aquele dano tem sido praticado de forma corriqueira pelo fornecedor. Então, assim, em uma análise dogmática, para mim é muito difícil de explicar isso. Acho que a função punitiva não é uma função das ações de responsabilidade civil. Alguns professores portugueses até utilizam um fundamento que, na verdade, não existe um contraditório. Isso eu não concordo. Não existe um contraditório específico para os fins punitivos, como existe no processo penal. Mas, na minha concepção, não é o local adequado. Mas aí eu não posso aumentar a indenização se a empresa é uma empresa corriqueira. Acho que assim, a própria doutrina fornece subsídio para você fazer. Eu sempre falo isso quando dou algumas palestras, assim, como existe essa questão, às vezes, é muito mais fácil reformar no tribunal no caso do excesso do político débito, ninguém tira hoje, a maioria reconhece a função política. Eu sempre assim, dou como sugestão, você utilizar nas petições iniciais, descrever a intensidade da conduta do agente. Então, no momento que a pessoa te deixa 8 horas, 12 horas, ele deixou outro 4, a intensidade do dolo é um dos elementos que são avaliados no momento da fixação do ponto a ser indenizado. Isso que a Maria Celina fala, os professores portugueses falam. Não estamos diante de uma hipótese de dano moral punitivo. Essa é uma opinião pessoal minha, eu escrevi sobre isso na minha tese. A maioria não concorda. Meu pai não concorda, faleceu sem concordar. Meu irmão também não concorda. Mas, assim, é uma construção dogmática fácil de convencer. Em qualquer lugar do mundo você convence. Aqui você tem dificuldade de convencer por causa de situações fáticas de total descaso do poder público na regulação das relações de consumo. Total descaso. Aí, obviamente, entra o judiciário com uma função anômala, que não é dele, e começa a aumentar indenizações. Aí acaba criando hoje um sistema assim, acho que o sistema hoje está totalmente translocado. Você tem excesso de dano moral? Tem. Você tem o Poder Judiciário dizendo que é mero aborrecimento para tudo? Tem. Então você participa. Hoje você estava no excesso do dano moral, agora está no excesso do mero aborrecimento, agora começou uma onda do desvio produtivo, querendo criar indenização autônoma pela perda do tempo. Aí o STJ começou a encampar, na última decisão o STJ já deu uma limitada, com fundamento no mero aborrecimento. Então assim, o que eu acho que falta na nossa legislação, o que existe na legislação estrangeira? Principalmente na legislação portuguesa, que é uma orientação. O dano não patrimonial indenizável tem que ter natureza grave. Não é qualquer dano de natureza, porque obviamente qualquer pessoa que fique mais de 5 minutos numa fila, mais de 10 minutos numa fila, vai ficar chateado. Vai gerar um desconforto. Hoje as pessoas vão menos a banco. Vão muito menos a banco. As pessoas mais idosas não gostam muito de ir a banco. É verdade, eu dificilmente vou a banco hoje, eu resolvo tudo pela internet, pelo chat. Mas há uma espera exagerada em alguns momentos. E o importante, para assim, a tendência do jeito que está a teoria do desvio da produtividade é que aconteça o que aconteceu com o mero aborrecimento. Eles vão encampar o mero aborrecimento e vão começar a diminuir isso. Então, o ideal é que os senhores, quando estiverem do lado do consumidor, obviamente advogado do lado, tentem demonstrar que aquela perda do tempo específica, no caso de vocês, é uma perda do tempo excepcional. Acho arriscado demais o professor Marcos, que fez a teoria, sustenta que o dano é em ré ipsa, ou seja, você não precisa, naquela análise, demonstrar nenhum sofrimento. A simples perda do tempo, por si só, já gera o dever de indenizar. Eu acredito que o judiciário, se você sustentar só isso, dificilmente você vai ter um dano justo.
uma indenização injusta. Então, assim, dentro dessa concepção que eu tentei explicar para os senhores, vou tentar fazer uma pequena sinopse do que eu falei aqui para a gente concluir. Atualmente, a teoria do giro da produtividade trabalha com a perda do tempo do consumidor, causado por uma prática abusiva, por um defeito ou por um vício, de forma danosa. Responsabilidade civil nas relações de consumo não necessita a comprovação de culpa, correto? Isso todo mundo sabe. Entretanto, os outros pressupostos devem estar presentes. Conduta, nexo de causalidade e dano. Nexo de causalidade, em algumas situações complexas, há uma relativização bem interessante. E o dano, em algumas situações, a doutrina do teto sustenta a presunção de dano, eu concordo muito, mas tem que comprovar. Vocês têm que relatar na petição inicial qual foi o dano que você sofreu em razão da perda do tempo. Você pega o livro do professor, mas não precisa, às vezes o meu tempo, ele fala, o tempo ocioso é um tempo de libertação, a pessoa precisa daquele tempo de pensamento. Eu acho, estou casado há 20 anos, para mim, quando eu estou sozinho, minha esposa me diz, mas tem momento que eu quero ficar só pensando. Esse para mim, às vezes, é o tempo mais precioso que eu tenho, né? Então, demonstrem o dano. E, eventualmente, assim, a gente sabe que nas relações de consumo existe uma dificuldade muito grande, em algumas situações, da comprovação dos elementos da responsabilidade civil. Às vezes não é fácil você comprovar uma relação causal. Isso, os senhores têm um instrumento muito interessante, que é a possibilidade de inversão da prova. E também assim, aí às vezes eu converso com alguns colegas e falo, a inversão da prova na relação de consumo decorre da lei, não precisa pedir. Não custa, né? Não custa. Está numa petição inicial bem feita, já demonstra eventuais dificuldades de comprovar qualquer pressuposto da responsabilidade civil. Vamos facilitar os magistrados, assim. Imagina um trabalho de volume. O doutor João, posso falar que ele não gosta de trabalhar com coisa pequena, com muito volume. O juiz também eu acho. Tem que trabalhar com coisa maior. Mas no volume é complicado. O diferencial é daquele que consegue delimitar bem a sua peça. Então, assim, eu sei que na última vez que eu estive aqui causou muita discordância meu posicionamento em relação ao point damage. Assim, entendo, sei que sou minoritário e assim, e tenho certeza que a teoria inova no ordenamento jurídico. Acho que inova muito pouco. Ele fez uma construção muito interessante com o que já existia. Mas é interessante, não dá para negar. Ele trabalhou com o tempo, fez uma avaliação filosófica do tempo interessante demais, demonstrou a importância do tempo na vida do ser humano. Isso ajuda muito na fixação das indenizações. Senhores, agradeço muito a atenção, estou disposto a responder qualquer pergunta, só entendo o posicionamento pessoal, assim... Final da palestra do Dr. Leandro, alguns muito clássicos, Salão Nobre aqui da OAB. Me encerrando aqui essa transmissão. Posicionamentos mais clássicos, mas tenho certeza que eu tentei de alguma forma contribuir para a formação de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Doutor Leandro Navega, terminou o palestrante final aqui.